porque tirar o foco do produto, trazer o foco para a pessoa, principalmente com conhecimento, trazendo informações, agregando para a pessoa, é algo que tem muito valor. E essa é uma função nossa. Felipe Guerra, economista, sócio da Messi Investimentos, assessor de investimentos e CFP, Certified Financial Planner. Felipe, a gente vai conversar um pouco sobre diversificação para proteção. Quero que tu explique para a gente como que um investidor mais conservador pode ter uma carteira diversificada. Existe um paradigma no Brasil de que renda fixa são só aqueles investimentos atrelados à taxa de juros. Quem já tem um pouco mais de conhecimento sobre investimento vai lembrar, e é bem familiar, a sigla CDI. Então, assim, a poupança paga hoje 70% do CDI. O CDI, ele está atrelado à Selic, a taxa de juros do governo federal, certo? De 2015 para cá, a taxa de juros saiu de 14% ao ano, que remunerava o teu dinheiro, para 4%, 4,25% agora. Ou seja, uma redução de praticamente 70% na tua remuneração. O que acontece no mercado financeiro é que não existem somente esses tipos de renda fixa atrelados a esse indexador. Hoje no Brasil, tu pode ter uma renda fixa que te pague toda a inflação, que te garanta toda a inflação de um ano e mais um ganho real. Ou seja, tu pode ter um ativo de renda fixa extremamente conservador, título público, que te garante não vai perder dinheiro. A Carol não vai perder dinheiro. E mesmo assim ela vai ter uma garantia de rentabilidade. Existem outros ativos que te garantem uma taxa independente do que acontecer, que são os ativos pré-fixados. Nós entendemos que o mais importante de tudo é que, como a gente não sabe, ninguém sabe para onde que realmente vai a inflação, a taxa de juros, tu tem uma ideia do que vai acontecer. Certeza, tu não tem. O mais importante para quem está fazendo um processo de proteção do seu patrimônio é diversificar, é pulverizar nessas 3 classes de ativos. E como fazer esse investimento com proteção? Apenas diversificando ou eu tenho que ter outros critérios que eu tenho que observar? Além da diversificação, existem inúmeros critérios que você deve observar. Primeiro, e os mais importantes, se a gente pode dizer assim, questão de tributação. Tem tributação? Não tem tributação. Qual que é o prazo de vencimento desse meu ativo? Porque alguns ativos, se vencem em um prazo mais curto, tu vai pagar uma tributação de até 22,5% do teu ganho. E em alguns casos, tu não tem tributação. É uma diferença muito grande quando a gente vai tratar de investimento. Por que eu optaria por um investimento que tem tributação se há os que não têm? Comparando a taxa final da rentabilidade que tu possui. Se no final, descontando a tributação, a tua remuneração for maior do que aquele isento, aí sim. Ainda valeu a pena. Aí valeu a pena. Além dessa questão da tributação, tem a questão da segurança do teu ativo. No mercado brasileiro, para ativos bancários, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma segurança para o investidor. Além disso, tu tem as agências de risco de classificação de segurança para ativos, que avaliam ativos tanto do governo, títulos públicos, quanto ativos privados. Um exemplo que a gente tem ao longo dos últimos anos, ativos de renda fixa de empresas que a gente conhece muito bem. Petrobras recentemente fez isso, empresas de energia elétrica também fazem isso, que ao invés de utilizar caixa para fazer investimento, ao invés de pegar dinheiro nos bancos, nas instituições financeiras, vem ao público, vem ao mercado, emitindo títulos de renda fixa para que tu possa fazer esse investimento. Para mim, escolher os melhores títulos de renda fixa, o que eu tenho que observar em relação a essas empresas? Primeira coisa que tu tem que observar em relação aos investimentos de renda fixa, quaisquer que sejam, é primeiro, olhar a composição da tua carteira e olhar o cenário que a gente está. É muito importante que a gente tenha a clareza de que tu não tem certeza de para onde as taxas vão, se a inflação vai subir, vai cair, mas tu tem uma tendência. Isso facilita muito para alocar o teu recurso. Então, a gente está passando por um momento em que as taxas de juros nunca estiveram tão baixas no Brasil, certo? Eu vou focar aonde mais eu quero proteger meu patrimônio, em ativos que estão atrelados à inflação. Isso é muito importante. Além disso, qualquer emissão de uma renda fixa,
seja bancária, seja não bancária, seja do governo, vem com um relatório de risco, um relatório de segurança daquele ativo. Geralmente a gente ouve muitas vezes agências de risco falando na nota de crédito do Brasil. Standard & Poor's, Fitch e Moody's são as principais. Elas também fazem isso para ativos de renda fixa de emissão privada. Então tu pode se basear nesse tipo de informação para tomar uma decisão sobre quais escolher e quais deixar de fora da tua carteira. O que são instrumentos de proteção para o investidor, Felipe? O principal instrumento de proteção do investidor é aquela velha regra que a gente ouve há muitos anos, a vida toda: não colocar todos os ovos na mesma cesta. Até hoje, nós vamos conversar com pessoas e isso é natural, justamente pelo fato de não se tratar sobre investimentos, que as pessoas têm todo o seu recurso de renda fixa num único indexador, CDI. Fosse falar com uma pessoa pela primeira vez, a primeira coisa que eu perguntaria para ela é: você é conservador? Sou. Quais são os ativos de renda fixa que você possui? Em quais indexadores eles estão? Eles estão todos no CDI. Perfeito. Vamos botar um pouquinho pré-fixado, vamos colocar um pouquinho em IPCA. Óbvio, dentro do perfil da pessoa. Esse é o principal instrumento que existe. Além disso, prazos. Tu pode ter ativos que tenham um vencimento mais longo, que possam te remunerar mais. Da mesma maneira que tu pode ter ativos mais curtos que te gerem uma facilidade de resgate. Então, são inúmeros instrumentos. O que a gente vê é que as pessoas pouco se interessam por isso, por mais que se considerem conservadoras. Não se interessam talvez porque não têm informação, não sabem? Não é culpa das pessoas. É uma coisa que eu digo desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. É uma cultura que a gente não possui de falar sobre investimentos. Muitas vezes as pessoas misturam falar de investimentos com falar de dinheiro. E são mundos diferentes. Eu posso falar de investimentos, sobre mercado, sobre títulos públicos... Sem revelar meu patrimônio. Sem revelar patrimônio. Um título público tu compra por 20, 30 reais, tu consegue fazer esse tipo de investimento. Ou seja, a gente não tem essa cultura. Então o que a gente traz? A gente traz muitos mitos, muitos paradigmas, muitas coisas que a gente ouvia no passado, a gente não questiona e também a gente não teve educação financeira, não é padrão das escolas brasileiras ter esse tipo de treinamento, esse tipo de conhecimento. Agora que isso está mudando e está sendo muito bacana ver os jovens já falando sobre isso. E a gente vê que ainda é um caminho bem longo para ser desbravado no Brasil. Nesse sentido, o assessor de investimentos acaba tendo, inclusive, um papel social. Eu entrei nesse mercado não para ser assessor de investimentos. Eu entrei nesse mercado para dar palestras e cursos com foco educacional. Era palestras e cursos sobre bolsa de valores, aí depois foi aumentando, comecei a dar palestras sobre renda fixa, fundo de investimentos, previdência, mercado futuro, que é um mercado um pouco mais complexo, e aí acabei me tornando um assessor de investimentos. Essa profissão, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Hoje, ela é uma das profissões mais respeitadas nos Estados Unidos, tanto que mais de 90% da população norte-americana possui um financial advisor, possui um assessor de investimentos. É uma profissão que no Brasil surgiu há pouco tempo, mas está crescendo muito rapidamente, porque tirar o foco do produto, trazer o foco para a pessoa, principalmente trazendo conhecimento, trazendo informações, agregando pessoa, é algo que tem muito valor. E essa é uma função nossa. Qualquer cenário que a gente venha ter, a gente tem um evento específico sobre aquilo. Na Messen, no ano de 2019, nós tivemos praticamente mais de 40 eventos entre palestras específicas, palestras abertas e palestras para grupos fora de Caxias, tratando somente sobre o mercado financeiro. Facilmente nós passamos ali das 500, 600 pessoas em eventos exclusivamente nossos, fora os outros que nós participamos como convidados. Com esse intuito de criar um impacto social e disseminar informação que as pessoas despertem para esse assunto. Exatamente. É um assunto que permeia a vida de todas as pessoas. Então é um assunto que vai influenciar ou negativamente ou positivamente.
A nossa função é justamente essa, fazer com que as pessoas tenham a clareza, as informações, o conhecimento, para que isso seja uma influência positiva na sua vida. Tu falaste que nos Estados Unidos a profissão de assessor de investimentos é uma das mais procuradas, mais desejadas, né? E que existem certificações nesse sentido, e tu tens uma. Qual a importância, qual a relevância dessa certificação que tu tens? Eu comento muito durante as palestras, na abertura das palestras, que é importante tu procurar pessoas responsáveis e que tenham certificações para falar sobre investimentos. Porque o mais difícil, muito difícil tu ter uma certificação em investimentos. Tu tem que estudar muito, mas o mais complicado é tu manter ela. Ou seja... Que tu é periodicamente reavaliado? Periodicamente tu é reavaliado, não somente em provas, mas pelos teus colegas, pelos teus pares, pelos teus clientes e pelo mercado. Ou seja, tu tem que constantemente estar em evolução e realmente passando a informação que é a realidade. Essas certificações no mundo inteiro, elas são extremamente relevantes. Elas vão dizer que aquela pessoa passou por um processo onde ela sabe do que ela está falando, ela tem conhecimento sobre aquilo e que periodicamente ela é avaliada. Então, para nós, isso é muito relevante. Essa certificação, que é o CFP, no Brasil são em torno de 5.000 pessoas que possuem. Ela é extremamente disputada por aquelas pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. Parabéns por essa conquista. Obrigado, ela é muito relevante. Obrigado pelas informações, por compartilhar isso conosco. Obrigado, Carol.